Oi, aqui é a FG, o analista impaciente. Para que a vida humana funcione, para que ela seja boa e próspera em todos os sentidos, é preciso que se tenha o máximo de virtudes. Quanto mais virtudes forem cultivadas, melhor, maiores as chances da vida funcionar. Uma destas virtudes é a virtude da paciência. Eu tenho certeza que já ouviste falar sobre a importância dela, a paciência. Agora, é bem provável que aquilo que tu ouviste falar sobre a paciência esteja redondamente errado. E hoje eu vou te esclarecer o real propósito da paciência, qual é a sua função de fato e como ela te ajuda. Este vídeo é super importante. Tratar de virtudes é algo assim fundamental. Eu sei que muita gente não gosta. Tem pessoas que preferem assim falar de estratégias. Só que virtudes e estratégias são dois pilares essenciais da vida. Não adianta focar somente nas estratégias. O desenvolvimento de virtudes e o entendimento sobre elas é também muito, mas muito importante mesmo, e talvez até mais importante, a depender da ótica. Enfim, a primeira coisa que tu tens que entender é que para que a tua vida funcione, tu tens que ter pressa. Eu sei que o propósito do vídeo é falar sobre a paciência, só que pressa e paciência são coisas que, por incrível que pareça, caminham juntas. Tu deves ter ouvido o contrário, né? Que paciência é inimiga da pressa, que o paciente é aquele que faz as coisas mais lentamente e, portanto, de forma mais prudente. Mas eu quero te dizer o inverso. Paciência é a grande amiga da pressa, talvez a melhor amiga que a pressa tem. E a pressa é fundamental para que a vida funcione em todos os sentidos possíveis. Olha, a tua vida profissional depende da pressa. Quanto mais rapidamente tu conseguires crescer na tua vida profissional, melhor em todos os sentidos. Inclusive, se tu demorares muito, na hora que tu conseguires, talvez tu nem tenhas tempo para curtir aquilo que tu conquistaste. A grande verdade é essa. Então, quanto mais rápido, melhor. Se tu demoras, o que vai acontecer assim é que tu sempre vai te desatualizar. As coisas parecem que vão se tornando mais difícil, tu começas a te desanimar, a se desacreditar, as pessoas passam à tua frente, isso te afeta, isso te prejudica, isso vira um obstáculo, tu és tomado por uma descrença gigantesca, um medo terrível, e todas essas coisas se atrapalham, estresses se acumulam e assim sucessivamente. Então, quanto mais demora, pior. Mas olha só, na vida emocional, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento amoroso, é a mesma coisa. Eu sei que devem ter te dito assim, que não, que é preciso ter paciência. Eu sei disto. As pessoas pensam assim. Muitas sentem assim, muitas acreditam assim porque têm medo. E muitas dizem isso até para prejudicar, para falar a verdade, porque quanto mais lentas são as pessoas, mais elas são prejudicadas e tem sempre alguém que acaba se beneficiando. Mas a verdade é que se tu tens uma vida emocional, um relacionamento com alguém, quanto mais demora a coisa acontecer, mais provável que não aconteça. Então aquilo que demora tende a não acontecer. Se vocês já estão há 3 anos, o relacionamento já desgastou, um dos lados pelo menos já tem certeza que aquilo ali não é para sair do ponto em que se encontra, um dos lados já começou talvez até a vislumbrar outras coisas, já está pensando em separar em vez de aprofundar, enfim, quanto mais demora, maiores as chances da coisa não se aprofundar, não sair do lugar e até mesmo regredir. Então, tem que haver pressa, muita pressa, uma pressa assim gigantesca. Agora, a grande verdade é que tem coisas que realmente demoram tempo para acontecer. Tem coisas que não podem acontecer imediatamente. Olha só, tem coisas, não quer dizer que todas são assim, ou muito menos que a maior parte das coisas demora a acontecer. Tem coisas. E aqui vem o primeiro papel da pressa, que é te ajudar. Da pressa não, o primeiro papel da paciência, que é te ajudar a discernir, saber que coisa é esta que precisa assim, de um tempo. Qual é o tempo certo da colheita para aquela coisa ali e te ajudar a esperar naquelas coisas que são necessárias. Este é o primeiro papel da paciência. É te ajudar, conseguir te ajudar a esperar o tempo certo de cada coisa. O tempo certo não é necessariamente o tempo grande, que fique bem claro. É o tempo próprio de cada coisa. Então, por exemplo, tem coisas que são semeadas hoje e que tu precisas esperar alguns meses. O tempo certo não é tão longe assim. Alguns meses. É claro que também tem a outra função da paciência que já eu vou falar, que é semear corretamente. Mas, enfim, tem coisas
que são plantadas hoje e que serão colhidas daqui a alguns meses. E tem outras coisas que são plantadas hoje e que vão demorar um pouco mais de meses, um ano, quem sabe, um pouco mais de um ano, enfim. Então a paciência te ajuda a discernir o tempo de cada coisa e fazer o que for necessário no momento exato. Paciência não é atrasar o que tu tens que fazer de maneira alguma, mas é te dar condições de esperar o tempo certo para o resultado daquilo que tu estás fazendo agora. Então, se tu deixaste de fazer alguma coisa em nome da paciência, isto não é paciência. Isso é preguiça, isto é, sei lá, autossabotagem, isto é lentidão, isso é qualquer outra coisa, menos paciência. O paciente trabalha agora e é capaz de esperar que o seu trabalho gere resultados o mais rapidamente possível, mas ele tem discernimento o suficiente para saber que há um tempo certo para aquilo pelo qual ele trabalha. E este tempo, ele vai esperar o tempo necessário para aquilo. Agora, olha só, se no tempo necessário, naquele tempo que ele previu, naquele tempo que está previsto, se ele perceber que nada surgiu, então ele é capaz também de entender que ele fez alguma coisa errada, ou que não vai funcionar, sei lá, que aquele terreno onde ele está plantando é um terreno infértil, existe terra infértil. Eu sei que estou sendo assim, super bíblico para quem conhece, né, a linguagem bíblica, mas é porque é fantástica esta linguagem. A terra infértil, a terra que não vale a pena. A pessoa, sei lá, no primeiro momento não reconheceu que se tratava de uma terra infértil e ela plantou naquela terra ali, mas aquela terra não serve. Então, o paciente ele é capaz de desistir da terra na qual ele está plantando por perceber que ela está completamente infértil. E ele sai à procura de outra terra. Isso daí não é pressa, isso daí não é exatamente impaciência. Pelo contrário, é o resultado da prudência que foi dada pela paciência que a pessoa tem. Exatamente porque ela é paciente, é que ela consegue desistir de alguma coisa e seguir adiante. Se ela não fosse paciente, ela somente aumentaria a energia fazendo a mesma coisa, trabalharia com desespero, não teria a mínima racionalidade e, enfim, no final das contas, não teria absolutamente nada. Então, o paciente, ele sabe que algumas coisas demoram, ele consegue esperar o tempo exato daquelas coisas que demoram. Agora, se antes ele foi capaz de aguentar, depois também ele é capaz de desistir. Se no tempo certo as coisas não vêm, ele é capaz de desistir. Se a pessoa não é capaz de desistir, ela não é paciente. Ela não vai ficar aprisionada alegando que aquele aprisionamento dela é impaciência. É outra coisa. Pode ser até mesmo desespero, mas paciência não é. Então, o paciente trabalha querendo que os resultados sejam rápidos e por isso ele se esforça o máximo possível no agora. E esse esforço não é fazer muita coisa, mas é lutar, fazer aquilo que ele tem que fazer aquelas coisas certas e estratégicas que ele precisa fazer para que em algum momento haja o resultado do que ele quer. Este algum momento pode ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, enfim. Ele tem uma média ali de tempo que as coisas tendem a funcionar. No que diz respeito ao relacionamento amoroso, a média de tempo, a partir do momento que começa a plantar, a média máxima, na minha opinião, 3 meses. Eu já disse isso várias vezes, 3 meses. Ah, mas se caso tenha passado 3 meses não vai funcionar? Funciona, pode funcionar, sem dúvida alguma. Mas quanto mais passa deste tempo, mais difícil fica. Então, se 3 meses o terreno amoroso não foi devidamente adubado, nada aconteceu ali, absolutamente nada aconteceu, realmente a coisa está difícil. Eu não estou dizendo que em 3 meses tu tenhas que casar, não estou falando disso não. Tem gente que planeja a vida de forma diferente, né? Agora, se em 3 meses não aconteceu nada, bom, depois de 3 meses, tu pode até não ter casado com a pessoa. Vocês podem planejar outra coisa. De repente, vocês dois querem um relacionamento que para vocês é profundo, mas que não é casamento, sem problema nenhum. Ou até vocês decidiram que vão se relacionar e quem sabe até casar. Vocês já tomaram aquela decisão, só não vão agora porque vocês querem um casamento de certa maneira, em certas condições, sem problema nenhum. Né? Para casar da maneira como vocês querem, de repente, tem que ter festa tal, tem que ter já casa, tem que ter, enfim, os ritos que vocês entendem que são importantes. Sem problema nenhum. Agora, 3 meses não aconteceu nada, absolutamente nada, nenhum tipo de envolvimento não cresceu de nenhuma maneira,
tem alguma coisa errada. A partir dali começa a ficar cada vez mais difícil. Então, o primeiro ponto da paciência é exatamente entender o tempo certo. Não é o tempo longo, não é o tempo grande, mas o tempo certo, o tempo exato, o tempo médio de nascimento de cada ação, de resposta de cada ação. O paciente, se não vê a resposta exata, ele cai fora. O outro ponto da paciência é exatamente a capacidade de fazer as coisas agora, é plantar corretamente, porque pessoas pacientes, elas se concentram apenas no resultado, elas olham para o resultado e não olham exatamente para aquelas coisas que ela tem que fazer aqui. Então, em cada momento, a ação tem que ser correta. No momento de plantar, a pessoa planta corretamente, ela colhe o que ela tem que colher, também se ela não colher, as coisas podem apodrecer. Agora, no momento de plantar, ela se foca em plantar, em fazer aquilo que é importante para plantar. Ela não olha para outras coisas, ela não tenta colher nada, ela não pode assim plantar e querer colher ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, a paciência vem, inclusive, para ajudar a pessoa a ter a capacidade de realizar a ação mais estratégica, a ação mais correta. É para plantar? Então planta. Espera a colheita para outro momento. O momento de plantar é o momento de plantar. O que a pessoa tem que se concentrar é em fazer o certo para plantar, para pegar a semente, colocar no local certo, da forma certa, adubar da forma correta. Eu não sei exatamente como é que se planta, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. E a semente não é semente, eu entendo que vocês entendem que isso aqui é uma analogia, né? Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo até o final. O teu like, compartilhamento e inscrição são muito, mas muito importantes mesmo. Além disso, considera a possibilidade de apoiar este trabalho fazendo parte do canal de membros. Há muitos conteúdos exclusivos, fora várias outras vantagens. Clica em Seja Membro abaixo e vem fazer parte dessa família.